Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de História, lá na página 49. E nós vamos discutir o chamado Plano Marshall, tá? Então, qual que era o objetivo da criação do Plano Marshall? Em 1947, o presidente Henry Truman, ele já fazia um discurso, né, ao Congresso Nacional dos Estados Unidos, em que ele falava que era preciso reforçar o poder do capitalismo através da criação de áreas de influências mais profundas nas regiões, principalmente da Europa, né? Porque eram os países que haviam saído da Segunda Guerra Mundial e que estavam mais destruídos, tendo em vista que a guerra aconteceu naquela região. Então, as cidades, as indústrias, o campo destruído e a economia europeia estava em fragalhos, né? Estava totalmente destruída e precisava de uma ação do governo dos Estados Unidos dentro do contexto da Guerra Fria, que era aquele contexto de exercer pressão, o capitalismo se dizia melhor e o socialismo se dizia melhor. E a Guerra Fria ela se deu em áreas de influência, né? Tendo em vista que a gente sabe que não teve nenhum tipo de armamento disparado de um país contra o outro. Então era uma guerra ideológica e essa guerra acontecia nos outros países através da influência política dos modos de produção capitalista e dos modos de produção socialista. Então, o discurso do Henry Truman no Congresso era basicamente para chamar a atenção dos congressistas dos Estados Unidos da necessidade de criar uma relação mais profunda com os países capitalistas e também com os outros países que ainda não tinham se definido em relação ao capitalismo ou ao socialismo, evitando a expansão das ideias socialistas por essas nações. Então, o secretário de Estado, George Marshall, criou um plano que viabilizava a disposição de tecnologia, de informação e de dinheiro para esses países que quisessem se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial. Com a canalização desses recursos, automaticamente esses países passariam a ser, dominados pelos seus credores, que no caso seriam as economias capitalistas direcionadas pelos Estados Unidos. E o objetivo principal do Plano Marshall era criar um vínculo econômico, um vínculo, vamos dizer assim, militar, porque logo em seguida já criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, em que todos os países capitalistas filiados à OTAN que estivesse na região norte, no hemisfério norte, porque a guerra se processava basicamente naquela região, por que não no hemisfério sul? Porque no hemisfério sul tinha os países de menor importância geopolítica dentro desse contexto de guerra. Então foi criado o Tratado do Atlântico Norte, onde os países faziam uma cooperação militar, né? E no caso, se algum país socialista atacasse algum país da OTAN, todos teriam que se defender. Após o final da Guerra Fria, né, a OTAN permaneceu e ela permanece até hoje como um tratado militar do Atlântico Norte, certo? Então vamos lá. Lá na página 50, vocês vê um cartaz muito significativo, né? Você vê várias nações e na grimpa da, do catavento, ou no leme do catavento, vocês podem observar a bandeira dos Estados Unidos como principal, né, difundidor, vamos dizer assim, que espalha a ideologia do modo de produção capitalista. Então é ele que dá a direção. E os outros países, no caso, unidos aos Estados Unidos, né, que é o grande representante do capitalismo. Então, ele tem essa representação é muito significativa quando ele aparece com a bandeira dos Estados Unidos no leme, como se os Estados Unidos dassem a direção e os outros países unidos a ele, certo? Então, assim, aconteça o que acontecer, nós estaremos unidos, né? Essa era o slogan que o cartaz é, precisava passar. A ideia que o mundo capitalista precisava passar. Que, independente de qualquer coisa, eles estariam unidos. Então, se você observar lá a partir da grimpa, né, nós temos a bandeira da Suécia, da Turquia, da Grécia, da França, do Reino Unido, de Portugal, da Noruega, da Bélgica, da Islândia, da Alemanha, né? Então, faria a Itália, a Dinamarca, a Áustria, Países Baixos e Irlanda.
Então, todos esses países estariam unidos sobre a direção, né, e o pensamento ideológico capitalista dos Estados Unidos. Isso aí daria rumo para eles poderem vencer essa batalha contra os avanços das ideias socialistas. Tá ok?